As maiores operadoras de telefonia celular do país sabiam que a ABIN do Bolsonaro estava usando software espião, mas ficaram quietinhas. É o que a gente vai ver agora no plantão do Meteoro. Pois é, estamos falando aí da Vivo, estamos falando da Claro, estamos falando da TIM. Elas são empresas aí que teriam identificado, de acordo aí com a Folha de São Paulo, que estava ocorrendo aí o uso do First Mile, o software espião, que foi utilizado ilegalmente pela BIM paralela lá, sob o comando do Alexandre Ramagem, para espionar opositores políticos. Elas, sabendo disso, teriam a obrigação de avisar a Anatel do que estava ocorrendo, mas não o fizeram. E a própria Anatel confirmou que elas não fizeram isso. Vamos lá para a Folha de São Paulo, né, que foi quem deu essa informação para a gente em primeiro lugar, que conta ali, ó, né, TIM, Vivo e Claro sabiam de ataques por software espião, mas não alertaram a Anatel. Daí a gente pode descer um pouquinho aqui e ver que a Anatel informou que, apesar de as operadoras não terem informado, identificou-se que medidas de proteção para evitar os acessos indevidos tinham sido tomadas num passado recente. Opa, então aí a gente tem essa informação importante. Avisaram a Anatel? Não, não avisaram a Anatel, mas elas tomaram algumas medidas com relação a isso. Se elas tomaram algumas medidas, a gente pode deduzir aí de que sim, elas sabiam o que estava acontecendo. Deveriam avisar? Não avisaram. Aí fica a pergunta, por que não avisaram, né? Com relação a isso, a Vivo enviou uma nota à Folha de São Paulo dizendo que, aspas, investe de forma recorrente em conformidade com a legislação vigente em diversas tecnologias de segurança e prevenção de fraudes para a proteção dos seus clientes. Já as outras duas operadoras aí que foram citadas na reportagem, a Claro e a TIM, não se manifestaram até o momento aqui que eu chequei essa reportagem. Acho que diante disso vale a gente recapitular um pouquinho esse caso e entender o que está acontecendo aí. Nós estamos falando aí do First Mile, que é um software espião que foi comprado pelo governo brasileiro sem licitação durante o finalzinho aí do governo Temer. Não foi no governo Bolsonaro, mas foi aí no governo Temer. Ah, então no que estão enfiando o Bolsonaro no meio? Que estão enfiando o Bolsonaro no meio que foi durante a gestão Bolsonaro, quando Alexandre Ramagem, o delegado Ramagem, também chamado, né, que hoje é deputado federal, assumiu a direção da BIM, esse software foi usado ilegalmente para monitoramento aí de muita gente, né? Aí a gente está falando de dezenas de milhares de nomes. Isso veio a público no ano passado, lá em outubro do ano passado, na Operação Última Milha da Polícia Federal, que chegou aí a prender 2 servidores da BIM em outubro, né, de 2023. E houve aí alguns desenrolares dessa operação já em 2024, né, o ano que nós estamos falando aqui. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, o Alexandre Ramagem, né, o próprio ex-diretor da BIM do Bolsonaro, foi alvo aí de uma busca e apreensão da Polícia Federal. E aí a gente também ficou sabendo que, além do uso ilegal dessa ferramenta, a gente teve também aí a formação de uma espécie de ABIN paralela, com 7 policiais federais envolvidos aí em outros tipos de investigação feitas aí ao arrepio da lei por ordem do Alexandre Ramagem. A gente sabe que ocorreu aí a espionagem de opositores, né, políticos do Bolsonaro. Então a gente está falando, por exemplo, de pessoas como Camilo Santana, que teve o uso aí de drones espiões para monitorar sua casa. Na época, hoje ele é ministro da Educação, na época era governador de Ceará. A gente sabe que também houve aí espionagem de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, inclusive com tentativas de associá-los ao PCC. Era nesse nível de conspiração que nós estamos falando.
A gente também teve espionagem aí de deputados, como Joyce Hasselman, que era considerada uma opositora do governo desde lá dos idos de 2019, né? Ela se iniciou aí, no começo ela estava unida aí à extrema-direita, com toda uma amizade com Carla Zambelli e tal, e depois isso aí descambou a relação dela tanto com a Zambelli quanto com o partido, com o bolsonarismo. E também a espionagem aí do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, que, vale lembrar, o presidente da Câmara está na linha sucessória, né? Se o presidente da República e o vice-presidente não estão na presidência, é o presidente da Câmara que está no comando do país. Então, bem sério você ter esse tipo de espionagem. E também ficamos sabendo que essa BIM paralela atuou para proteger os filhos do Bolsonaro de investigações que eles sofriam. Então, a gente está falando, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. A gente sabe que essa BIM paralela estava atuando aí para auxiliá-lo a se defender das acusações de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente também está falando aí de Jair Renan Bolsonaro, que era alvo de investigação por tráfico de influências, e houve aí agentes da BIM paralela tentando ajudá-lo a se livrar dessas investigações, inclusive indo atrás do personal trainer dele, que percebeu que estava sendo investigado e foi denunciar a polícia militar. Então, as maluquices que acontecem aí. E o último passo que nós tivemos aí nessa operação da investigação da BIM paralela foi a busca e apreensão contra o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, com a informação aí de que uma assessora dele estaria trocando informações com uma assessora do Ramagem para ter aí acesso a essas informações da BIM paralela. E que também gerou aquela cena, né, na última segunda-feira, dia 29 de janeiro, quando essa busca e apreensão chegou na casa do Carlos em Angra dos Reis. Estavam lá o Carlos, dois irmãos, Eduardo, Flávio e o pai, Jair, para uma super live, e daí eles saíram fazer uma pescaria, saíram com um barco e 2 jet skis antes da Polícia Federal chegar, e voltou aí um barco e um jet ski e com um filho a menos, o Flávio, que sumiu. Aí, obstrução de justiça? Não sei, não podemos afirmar nada, mas suspeito. E a gente sabe que agora também teremos aí um próximo passo, que vai ser a Polícia Federal vai ouvir na semana que vem o general Heleno, que era o ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão ao qual a BIM está afiliada. Então, o chefe do chefe, digamos assim, o general Heleno vai ter que se explicar à Polícia Federal também. Ficamos aí de olho para ver os próximos passos dessa investigação e até onde que vai essa investigação da BIM paralela. Se vocês querem ajudar o Meteoro a continuar trazendo essas informações para vocês, sejam membros. E muito obrigado por acompanhar a gente aqui até o final. Tchau, tchau.